Vamos fazer uma reflexão no capítulo 3 de Gênesis, de novo. Os irmãos que estão aqui me visitando pela primeira vez, que acho que tem dois, né? É a primeira vez de vocês dois, né? Acho que só, de primeira vez. E também, me lembra o nome dela? A Márcia. Então, 3 pessoas que estão indo pela primeira vez. Talvez vão ficar um pouquinho perdido em alguns momentos da mensagem, porque ela está numa sequência de mensagens. Tá? Então, não tem como eu explicar tudo antes. O que eu aconselho a vocês é que vocês abram, quando chegarem em casa ou no dia que quiserem, o YouTube do Caminho Fortaleza, né, André? Caminho Fortaleza, e lá tem os vídeos anteriores, e aí você acessa os vídeos anteriores, onde eu tenho falado já há muitos dias sobre o homem e sua jornada, o homem no estado de pecado, o homem saindo da condição do paraíso, e várias outras mensagens correlacionadas. Hoje, apesar de o título sugerir uma questão vinculada ao Pai, e talvez muitos, pelo título, não entenderam bem o que será que eu vou dizer com isso, mas nós iremos entender onde e em que momento surge o Pai, tanto no critério das relações humanas, quanto no critério da relação divina. E está vinculado à sequência de mensagens que eu venho dito já há algum tempo, que eu tenho ensinado aqui. Então, meu conselho a você, veja se você não viu. Meu conselho a você, reveja se você já viu. E meu conselho a você, veja mais uma vez se você já reviu. Escute muitas vezes. Porque eu mesmo, que sou o cara que prega, essa aqui eu ponho no meu carro as mensagens. Inclusive, eu mesmo pregando para mim. Não é narcisismo, não. Não é narcisismo, é evangelho, porque o evangelho não sou eu, e o que eu prego não sou eu. Então, aquilo que eu prego fala a mim. Então, eu ponho e me escuto, porque eu escuto o evangelho falando a mim de novo. Assim como eu escutei essa semana a mensagem do Ayrton de domingo passado, e que coisa doida, eu não fui tão abençoado no culto, quanto eu fui abençoado ouvindo. Porque eu me dediquei tanto à escuta, acho que como o André faz várias e várias vezes para editar, que você entende coisas muito profundas. E que mensagem poderosa, a mensagem do sal sem sabor, né, de domingo passado. Então, gente, essas coisas estão aí na internet, para você ler, ouvir, compartilhar, seguir. Não deixe de fazer isso, não. Você está perdendo um benefício espiritual se você não fizer isso. Então, hoje a gente vai entender como é que surge o símbolo Pai e o que surge com ele. Deixa a sua Bíblia aberta aí em Gênesis, a partir do capítulo 3. Gênesis 3, verso 8. Eles ouviram o passo de Yahvé Deus, que passeava no jardim à brisa do dia. E o homem e a mulher se esconderam da presença de Yahvé Deus entre as árvores do jardim. Eles ouviram os passos de Yahvé Deus, que passeava no jardim à brisa do dia. E o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Senhor, a palavra é tua, o povo é teu, e eu sou um instrumento. Portanto, que por meio de minhas palavras tu fale, que por meio de meus equívocos tua verdade apareça, que por meio de minha fraqueza a tua força se manifeste. É o que eu te peço.
Amém. Nós vimos no decorrer das mensagens anteriores a grande jornada do homem no desenvolvimento da consciência. E a gente sabe que no meio desse processo do desenvolvimento está a transgressão. Está o momento onde o homem, ciente de sua liberdade, entende que pode ir por um caminho diferente de qualquer caminho proposto, de qualquer caminho estabelecido. O interessante, quando a gente mergulha mais ainda nas explicações de Gênesis e no mito edênico, é perceber que dessa história surgem todos os símbolos necessários para a gente se entender e entender tudo. Eu estou pregando há 5 domingos, quando venho pregar, sobre o mesmo tema. Esse é o 5º. Sobre a mesma coisa. Antes mesmo de eu imaginar que começaria uma jornada sobre isso, eu já vinha falando a respeito dessa questão. E hoje o que eu vou dizer para vocês é essencial para que vocês entendam o que eu vou dizer daqui para frente. Hoje ela tem uma estrutura que vai permear a filosofia, um pouco psicanálise, não vai ser aquela mensagem tão evangélica, né, tão cheia de força, porque ela precisa descer a vocês como compreensão, mais do que emoção, para que você entenda o restante. E são coisas essenciais para serem entendidas, para a gente entender a si e ao mundo. O texto bíblico, em seu relato da história do homem, apresenta uma unidade, apresenta um homem plenamente integrado, um homem que está junto com todas as coisas, compondo uma realidade, da qual ele não faz nenhuma separação, da qual ele não se distingue como alguém separado de forma que o homem edênico, o homem do Éden, não vê a distinção entre ele e ele mesmo. Que tipo de distinção é essa, Ivo? A distinção que marca os homens depois do pecado, que é aquela distinção onde eu não me encontro em mim, eu não me enxergo em mim mesmo, eu não sei exatamente quem eu sou, eu não sei exatamente o que sinto, eu sou tão perdido que eu preciso de referências diversas para me encontrar. Esse homem, que somos nós, é um outro, porque o primeiro homem não era separado de si, era tão integrado a si mesmo que, simbolicamente, o texto do 25 do capítulo 2 diz assim: os dois, homem e mulher, estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Esse é o símbolo de um sujeito em unidade consigo. É um sujeito que não se envergonha de tudo que ele é. E ele não se envergonha por uma simples razão: não há cisão alguma. Não há um eu e um ideal de eu. Como assim, Ivo? Porque todos nós, e aí os estudantes de psicologia, de psicanálise, vão entender melhor isso. Todos nós somos constituídos por meio de um ideal de eu. É aquilo que eu deveria ser. É aquilo que eu devo me construir como. Só que esse ideal de eu nunca cola no eu que eu sou. Como ele nunca cola no eu que eu sou, o eu que eu sou é um eu perdido.
Um eu que fica entre o que deveria ser, mas não é. Então ele fica num campo sempre perdido. O homem, antes do pecado, não tinha um ideal de eu. Ele não tinha que ser nada. Ele não tinha que ser nada. Ele simplesmente era. Ele simplesmente era. Esse é o símbolo. Eles andavam nus e não se envergonhavam. Não é um relato de um índio. Não é um relato de um índio. É um relato simbólico para a unidade. A outra unidade era a própria unidade da sexualidade dos indivíduos envolvidos. Não havia distinção de gênero. Porque quando Deus criou o homem, homem e mulher os criou. Se você for para o capítulo 5, o verso 1, olha como é bonito essa descrição. Eis o livro da descendência de Adão. No dia em que Deus criou Adão, ele o fez à semelhança de Deus. Homem e mulher, ele os criou. Abençoou-lhes e lhes deu o nome de homem, no dia em que foram criados. Você entendeu aqui? Eu preciso desenhar. Não tem distinção de gênero aqui. A unidade humana não está separada em homem e mulher. Homem e mulher são nomenclaturas de uma estrutura de uma só realidade. Deus criou o homem. Deus criou o homem. Homem e mulher os criou. Então não existe a distinção de a mulher ou homem. A distinção vem depois do pecado. Antes, a unidade era tão grande que no relato anterior, no capítulo 2, no verso 23, Adão diz o seguinte: quando Deus traz, a mulher a ele, esta sim é osso de meus ossos e carne da minha carne. O que ele está dizendo? Essa mulher sou eu. Esta sou eu. É isso, inclusive, que lá no Novo Testamento, quando, no símbolo do casamento, porque o casamento, ele não é o ideal de Deus. O símbolo do casamento é que deve permear os casamentos. O símbolo do casamento é que deve permear as relações. E qual é o símbolo do casamento? Quando os dois se unem, formam uma só carne. Não é isso que diz o texto da reunião entre um homem e uma mulher? Tornam-se um só. Isso é símbolo. Para resgatar isso aqui. A ideia de que antes de haver o pecado, não havia distinção e separação. Não haveria machismo, não haveria feminismo, não haveria luta política, não haveria direito da mulher, o direito do homem, não haveria nada disso. Porque simplesmente não haveria a mulher e o homem. Porque homem e mulher, Deus criou como homem, como unidade humana, como unidade da terra. Unidade. Então ele tinha unidade consigo, uma unidade relacional com a sua parte, homem e mulher. Ele tinha uma unidade com o ambiente onde ele estava. Não havia desgaste da natureza, não havia desmatamento, não havia usos indevidos de absolutamente nada, porque tudo obedecia seu ciclo. Quase
celebrando aquela música do Rei Leão, é o ciclo da vida. O ciclo da vida, onde cada um ocupa seu lugar dentro do grande esquema da realidade. E é engraçado, abrindo aqui um parênteses, que a última vez que eu assisti Rei Leão, com as minhas filhas, uma delas está aqui hoje. Quem não conhece minha filha, ela está do lado do Sócrates. Se você olhar bem para o rosto dela, você percebe como ela é tão bela quanto eu. É a tua melhor parte. É a minha melhor parte. Essa é o osso dos meus ossos. A gente estava assistindo o Rei Leão, e eu descobri uma coisa que nas outras vezes que eu assisti eu não tinha percebido. Não foi legal o que eu descobri. Porque até a última vez que eu tinha assistido o Rei Leão, Hakuna Matata era para mim o lema mais lindo do mundo. Como se fosse uma celebração, como se fosse uma coisa massa, como se fosse muito legal o Hakuna Matata. E quando eu assisti desta vez, eu disse, meu Deus, que coisa diabólica. Hakuna Matata é a inversão total do Evangelho. Exatamente. Hakuna Matata é, não se preocupe com nada, apenas com você. Só isso. Não se preocupe no seu lugar no mundo, não se preocupe com a sua relação, dane-se. Ocupe-se com seu prazer. Ocupe-se em ser. Só que observe, quando ele ensina o indivíduo a se preocupar em ser, anulando sua relação de unidade com o todo, ele na verdade ensina o caminho do sujeito destruir o ser. Porque o leão estava virando gatinho, ratinho, ou qualquer outra cor, menos leão. Então, quando o sujeito deixa o campo da unidade, ele deixa o seu próprio campo. Ele deixa a si. E o homem estava integrado com a natureza e, por fim, com Deus. Uma unidade tão interessante que, simbolicamente, o texto diz que Deus... Olha que lindo. Vamos voltar para o 8. Deus passeava de maneira tão integrada ao ambiente que se ouvia seus passos no jardim. Para que se escute os passos de Deus no jardim, para começar, Deus também não pode estar metafísico. Deus não pode estar fora do jardim. Deus não pode estar além. Deus não é um fantasma, uma alma ou um espírito. Para que se escute os passos de Deus no jardim, Deus também tinha que estar integrado à totalidade, a ponto de cada passo dele ouvir folhas sendo mexidas, ouvindo sons de respiração. Deus estava junto. Deus não era uma coisa separada. Deus não era separado do Éden. Deus não estava fora do Éden. Deus não era uma coisa a se buscar para que ele viesse o Éden. Não há aqui um relato de os homens fazendo a dança da chuva para a chuva vir. Não há aqui um relato de Adão e Eva fazendo alguma invocação para Jeová vir. Ele simplesmente estava. Escute isso que eu estou dizendo. Não havia nenhum rito da parte de Adão e Eva para invocar a Deus. Adão e Eva não invocavam a Deus. Adão e Eva não invocavam a Deus. Por quê? É igual aquela piada da mulher que reclama com o marido, que ele não a procura, e ela diz que ela não se perde, ele diz que ela não se perde. Você não some, você não desaparece, como é que eu vou lhe procurar? É a mesma coisa com Deus. A gente não procura Deus se Ele está lá. A gente não invoca Deus se Ele está diante de mim, porque aí seria de um tipo de esquizofrenia, né, de loucura. Eu vou chamar quem está me olhando? Eu vou invocar quem já está diante de mim? Não vou, meu amigo. Invocação, chamar, já é
declaração de distância. Invocação já é declaração de distância. E nós aqui só invocamos Deus porque Deus não está mais, ou nós não estamos mais. Porque quem tem unidade não invoca. E Adão não invocava, porque Deus estava ali. E observe, quem é que invoca quem no início da história humana? Não é o homem que invoca Deus. É Deus que invoca pelo homem, porque não era Deus que tinha se perdido dentro do paraíso, era o homem. Deus continuou lá, Deus estava lá, o tempo todo ali. Quem começou a se perder o tempo todo, a partir daquele ato de transgressão, foi o indivíduo, que se perdeu tanto, que a primeira coisa que ele perde é ele de si, ele se enxerga e se vê nu. E de se ver nu, ele vê a sua parceira e começa um ar de ameaça, porque quando eu enxergo um outro que não é mais no princípio da unidade, o que eu enxergo é uma ameaça, porque todo outro que existe, que comigo não compõe uma unidade, meu amigo, esse outro é uma ameaça, seja que for. As próprias árvores do jardim, que eram integradas num só propósito, agora viram escudos para que eu me esconda. Não havia mais unidade em nada. Ora, se Adão não invocava Deus, o que acontece? Quando ele se perde, a primeira coisa que surge na consciência perdida, cindida, transgressora, primeira coisa que surge, depois que surge a sensação de culpa, vergonha e medo, os componentes básicos do homem em estado de pecado: vergonha, culpa e medo. E, consequentemente, as estruturas relacionais, indicação de culpa e juízo. Depois que assim, essa estrutura está pronta, que é a estrutura de pecado, o homem nela não tem condições de nela viver. Escute só, o homem que está sob a condição de medo, culpa, vergonha, instalação de juízo contra o próximo, não tem mais condição dela viver. Não é possível ninguém ficar sentindo isso o tempo todo. Já sentiu medo? Já, né? Já imaginou se você sentisse o tempo todo medo? Pois é. E nem mesmo alguém que tem transtorno de pânico tem o tempo todo. Se uma pessoa com transtorno, converse depois com a Carol, para ela dizer para você como é que funciona esse negócio, né, Carol? Para ela explicar como é o sentimento, como é a força do mal que opera dentro de nós, pensando que vai nos sugar e nos matar. E, ora, pergunte ele, nosso amigo, o Anderson. Agora, tu imagina esses sentimentos temporários, mesmo que longos, fosse o tempo todo. Dava para viver? Não dava para viver. Era impossível. Já sentiu vergonha? Já, né? Culpa? Já, né? Imagina ela não passar um instante, um segundo, você não conseguir relaxar um momento sequer. Você já sentiu culpa muito, 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 muito. Mas imagina isso não parar um segundo. É lógico que esse homem, em estado de pecado, precisava fazer alguma coisa. E qual é a primeira coisa que o homem faz? É se esconder. O homem precisa se esconder daquilo que denuncia o seu estado. E ele se esconde atrás de quê? Ele se esconde atrás da criação. Escute o que eu vou lhe dizer. O homem se esconde atrás da criação.
Você sabe qual foi a primeira religião, segundo os estudiosos da evolução do homem na Terra? Primeira religião que surgiu no mundo. Já estava aqui em Gênesis. Mas só revelação para dizer um negócio desse. Primeira religião, segundo todas as estruturas de pesquisa da religiosidade e da evolução do homem, foi uma religião que a gente chama de animismo. Sabe o que significa dizer animismo? A criação é tida como elemento sagrado. A criação, a natureza, é tido como um lugar onde, por meio dela, eu me conecto. Eles ouviram os passos de Yahvé, que passeava no jardim, à brisa do dia, e se esconderam entre as árvores do jardim. Porque é insuportável agora a presença de Deus. Então, se eu mediar a presença de Deus pelas árvores, eu consigo, então, quem sabe, ficar melhor. O homem começou a criar meios de dar conta de sua aflição existencial. Cobriu sua nudez com a natureza. Se escondeu por trás dela. E começou a arranjar um culpado. Porque toda boa religião precisa tirar de mim o peso dessa culpa. Ela precisa oferecer para mim um culpado. Seja quem for. A mulher, que já não sou mais eu, ou a serpente, que já não sou mais eu. Mas sabe o que é mais interessante? Essa religião evolui. Ela evolui, vai do animismo, aí aqui a escritura não apresenta essa evolução, mas a gente sabe que as religiões evoluíram do animismo para o totemismo, que é transformar esses objetos em objetos sagrados e elementos de culto, passa para os cultos dos ancestrais, o próprio vivo, o próprio morto, o próprio parente vira essa entidade, vai para o politeísmo e culmina no monoteísmo. Isso é a evolução da religião. No capítulo 4, você já tem a história do homem fora do jardim, Caim e Abel. Uma história de pessoas que estão diante de Yahvé, oferecendo a ele ofertas, oferecendo a ele alguma coisa. Oferecer a ele alguma coisa já era um mecanismo de dar conta de toda aquela estrutura que afligia o homem. Vamos oferecer a ele alguma coisa para ver se aplaca algum mal que vamos oferecer. E eles ofereciam. E dessas ofertas veio as disputas religiosas. A oferta de um anula a oferta do outro. E o mais interessante dessa história é que quando Caim que mata Abel, porque teve inveja do seu irmão, e porque seu coração foi tomado por um mal que ele não dominou, que a grande diferença de Abel para Caim não está no estado de pecado, porque ambos estavam no mesmo estado. É porque Caim ouviu o pecado, sabia do pecado, teve o recado sobre o pecado está à tua porta, cabe a te dominá-lo, e ele simplesmente decidiu não dominar. No fim, o verso 16 do capítulo 4 é muito simbólico. Depois que Deus coloca um sinal de graça em Caim, dizendo que ele não seria morto por ninguém, Caim ainda assim, marcado por um sinal de graça, não dá conta de ter uma relação direta com esse sinal. E diz o verso 16, ele se retira da presença de Yahvé. Ele se retira da presença de Yahvé. Ele vai embora.
não dá para ficar mais na tua presença, porque a tua presença me acusa todos os dias, a tua presença me destrói todos os dias. Deus, tu és insuportável. Eu, homem em estado de pecado, não tenho condições de te suportar, então eu tenho que sair da tua presença. E quando o homem sai da presença de Deus, surge esse ser que ora vez sim, ora vez não, tem que invocar a ele para ajudá-lo, mas essa invocação é momentânea. Eu invoco, ele vem, aplaca aquela situação que eu estou vivendo e vai embora. Eu invoco, ele vem, aplaca aquela situação que eu estou vivendo e vai embora. E aí você diz, mas por que então o homem não pede para que Deus venha e fique? Porque o homem não suporta a presença daquele que lhe acusa o tempo todo. Sabe por quê? Porque a primeira imagem que surge de Deus, pós o pecado, é a imagem de um que o condena. Esse é o Deus da religião, e esse foi o primeiro pai que surgiu na história. O pai é aquele que condena. E se você esquecer religião e der uma investigada aí na sua mente, o Ocidente inteiro marcou o símbolo do pai como aquele que condena. O que é o pai? Vou dizer para você o que meus alunos dizem de vocês, mas nunca dizem a vocês. Porque eu faço uma investigação diária com meus alunos, para os bichinhos fazerem confissão, e eles confessam. Gente, eu passei essa semana, eu tenho umas incumbências da escola que eu acho que eles acham que eu sou o único que pode resolver alguns problemas. Eu até disse isso para os meus alunos, gente, eu estou agora, vim aqui com uma nova missão, eu vou ter que aqui conversar com vocês sobre os pais de vocês, porque além de professor, eu sou psicólogo disso agora tudinho. Aí, eu tive a missão de entregar um presente que as crianças entregariam para os pais. Só que como eles estavam dizendo a verdade para mim, se fosse outro professor, eles iriam receber, dizer lindo, maravilhoso, amo o papai. Mas como eu sou aquele espelho na casa, eles podem jogar tudo. Gente, o que teve de brinquedo, de coisa devolvida, quero não. Quando eu cheguei na coordenação, eu disse, quiseram não. E como assim não quiseram? Quer que eu lhe explique? Simples. Não tem essa festinha do pai, eu te amo, que as crianças cantam, é lindo, rosinha, nananã. A gente é forçado a pensar assim. Mas lá nos elementos, estou falando de criança de 6º ano, 7º ano, lá nas bases. Se eu for brincar isso aqui, que era uma brincadeira de o quanto seu pai lhe conhece e quanto você conhece seu pai. Olha, se meu pai souber disto, que esse jogo estimula eu a dizer, meu amigo, é surra muita. Não, mas por que seria surra? Mas esse pai não vai entender. Professor, o senhor não conhece meu pai, não. Porque o primeiro pai que surge é o pai que condena. Isso nas experiências infantis, isso na experiência do humano na Terra, isso na estrutura psíquica, isso na história do homem. E esse Deus que condena perdura, às vezes pela vida inteira e nunca sai. Talvez aqui no choro do Diego, havia uma mistura de lembranças dessa relação do pai que condena. E de repente uma experiência de uma outra realidade. O pai que surge nunca foi um pai bom. E o pai da religião nunca foi. Nós nunca aprendemos a amar a Deus. Nós aprendemos a invocar o pai e se distanciar do pai. Porque este pai é insuportável. O amor e justiça, né?
Esse pai é insuportável, né? A gente se afasta dele. Então, quando a gente diz Deus Pai, nós estamos referindo-se a um Deus que em nós, na nossa consciência e na nossa relação de mediação, é um Deus que condena. E todas as religiões são assim, das mais light às mais duras e difíceis. Você sabe quantas vezes a palavra Pai aparece no Antigo Testamento para referir-se a Deus? Umas 8 apenas. Sabe quantas vezes dessas 8 realmente tem a ver com paternidade, acolhimento, amor? Nenhuma. Os judeus nunca entenderam Deus como um pai, Abba. Termo para um ser carinhoso, um ser acolhedor. Porque pai não é carinho. Pai não é compreensão. Pai não é entendimento. Pai é a lei. Pai é a referência do corte. Pai é a referência que diz que eu não sou e que eu devo ser. Pai é a instalação do ideal do eu, porque eu tenho que ser alguém que agrada ao meu pai. E se eu não for alguém que agrada ao meu pai, eu não sou ninguém. Pai é aquele que a gente invoca, mas que é distante. Esse foi o pai que surgiu. E esse é o pai de milhares de religiosos no mundo. Esse é o pai de milhares de cristãos no mundo. Em nome do Pai, nunca foi e ainda não é para milhares de pessoas uma referência positiva. Continua sendo uma referência de medo, de culpa e de vergonha. Que quando ele surge, eu tenho vergonha. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois quando ele veio, ele chegou para este povo, que invocava a Deus, o Pai, e disse: quando vocês forem orar, digam assim: Abba. Como? Abba. Não. O senhor deve estar brincando. Isso, no mínimo, é profanação. Porque pai é autoridade. Pai é referência de autoridade. Pai é lei. Posso chamar ele de Abba? Mas se você acha que isso foi escandaloso, escandaloso foi mesmo quando ele, ao responder a pergunta de um sujeito que tinha entendido mais ou menos a Jesus, um dos seus discípulos, que ouvia essa historinha, Abba, olha a coisa, quer dizer que Deus não é tão assim? Quer dizer que ele é mais próximo? Quer dizer que de repente dá para bater um papo mais longo com ele? Pois então, Jesus, faz o seguinte, já que ele é o Abba, mostra-nos o Pai. Mostra então esse Abba, porque a gente está acostumado a vida inteira, pelos milênios de nossa história, a lidar com um pai que quando surge, apresenta a mim apenas a minha condição de miserável. Nós estamos acostumados a lidar com um pai que quando surge, o que vem em mim é aquela sensação de que eu não sou nada. Eu até aprendi a cantar a ele assim: Deus, eu não sou nada. Pai, eu não mereço nada. Pai, eu não sou digno. Porque é isso que o pai consegue tirar de mim, essa situação humilhante, degradante. Como assim ele é um Abba?
Como assim eu não sou um verme? Como assim eu não sou alguém que deve ser excluído? Como assim? Como assim eu posso dizer? Senta aqui. Vamos cantar Djavan. Como assim eu posso fazer isso? Então faz o seguinte, por favor, Jesus. Mostra esse cara. Mostra o Pai. E de repente, se ele aparecer, a gente consiga até entender alguma coisa. Porque só ouvindo não dá para acreditar. Aí Jesus destrói tudo. A gente pensa que Jesus construiu tudo. Ele destruiu tudo. E a gente vive a mentira. Porque a gente não segue Jesus. Quando Jesus diz: mostra-nos o Pai. Eu há tanto tempo estou convosco. E Caim saiu da presença de Deus. E eu há tanto tempo estou convosco. Quando Adão saiu do paraíso, Deus virou o Pai, virou linguagem, virou discurso, virou imagem que eu invoco. Nunca mais foi presença. Nunca mais o homem soube o que era a presença de Deus. O máximo que ele tinha de Deus era uma nuvem. Meu Deus, uma nuvem. Que coisa pífia. Mas nós, tão carentes dessa presença, a nuvem já era uma coisa magnífica. A gente já entrava em transe com a nuvem. O homem não sabe o que é a presença de Deus, ele só sabe o que é o Pai, a linguagem, o discurso. Aí Jesus diz: e a linguagem, e a palavra, e o verbo virou gente. O Pai está aqui. Vocês não precisam mais chamar ninguém de pai. Jesus disse isso. Vocês não precisam chamar mais a ninguém de pai, porque Deus não está mais longe. Eu estou aqui, comendo peixe com vocês, brincando nas chapinhas de água. Eu estou aqui tomando vinho, cantando Djavan. Eu estou aqui lendo poesia com vocês. Vocês não precisam mais invocar. Vocês não precisam mais de templos. Vocês não precisam mais de cultos. Vocês não precisam mais de referências. Vocês não precisam mais de nada disso aqui. Isso aqui não existe. Você já tem a presença. Aleluia. Mas aí um dia, Jesus chegou para esse pessoal e disse assim: eu vou morrer. Não, Jesus, por favor, não. Foi muito tempo sem a presença. Foi muito tempo sem a presença. Por favor, não. Não morre, Senhor. Eu preciso morrer. Porque nesse momento só vocês 12 têm a minha presença. Eu preciso morrer. Porque há 2000 anos à frente daqui deste dia, meus queridos amigos,
vai estar reunido numa igrejinha pequena, lá na Pereira Filgueiras, 40 pessoazinhas, que se eu não morrer, elas não vão me conhecer. Se eu não morrer, elas não vão ter a minha presença, elas vão ter apenas o nome do Pai. Elas vão ter apenas o discurso. Elas vão ficar apenas fazendo religião. Eu preciso morrer, porque se eu morrer, Ele vem. Quem vem, Senhor? O Espírito, para habitar no coração de todo aquele que crê que Deus não é mais o Pai. Ele é a presença absoluta da unidade de todas as coisas. Ele sou eu sou Ele. Ele é todos nós, e nós somos todos juntos o que Ele é. Nós que cremos que não há mais separação, nós que cremos que somos unidos, nós que cremos. Aí no dia de sua morte, Ele disse: mas eu sei que vai ser difícil vocês entenderem uma coisa que é invisível. Então façam o seguinte: quando vocês se reunirem, peguem o pão. Ele está diante de vocês. Ele pode ser tocado. Ele pode ser visto. Ele pode ser cheirado. Ele pode ser partido. Quando vocês se reunirem, peguem o pão, pois isto é o meu corpo, que é distribuído para todos vós. Quando vocês se reunirem, peguem o vinho, ele é o meu sangue, porque Deus já não é mais discurso. Deus não é apenas o nome do Pai. Deus é carne, Deus é sangue, Deus é verdadeira comida, Deus é verdadeira bebida, e que quem não come e não bebe de Deus não tem parte com Ele, porque Deus não é um discurso metafísico, Deus não é um ser a ser invocado, Deus é um ser a ser comido e bebido. E aí, nesta reunião, vocês lavem os pés uns dos outros, para lembrar uns aos outros que não existe mais culpa, que não existe mais medo, que não existe mais nada disso. Lavem os pés uns dos outros, e façam isso sempre. Aleluia. Até que eu venha e coma de novo com vocês. Jesus, agora temos aqui o Teu Espírito, mas nossa esperança, aleluia, a minha esperança é ouvir de novo as folhas do jardim, quando os Teus passos caminharem por ela.
A minha esperança é não me esconder de trás de nenhuma árvore, mas correr para os teus braços. É correr para os teus braços e dizer: eis-me aqui, junto a ti. Vamos ficar de pé.